Oi, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tô aqui aguardando dar o horário para mais uma mentoria. Agora vou atender um casal, né? Vai ser uma mentoria muito legal agora, casal. Enquanto não inicia, eu aproveitando esse tempo pra gente bater um papo, né? Vocês sabem que eu sou enfermeira. E num desses plantões aí, a gente conversando com a equipe, né? Nossos colegas enfermeiros técnicos de enfermagem, e a gente levantamos a condição de que, como a vida está cara, né? A vida está muito cara. E aí a gente precisa criar estratégias para ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de saúde mental em relação à nossa vida financeira. E aí uma dessas estratégias que a gente conversou bastante lá foi sobre a reserva de emergência, né? E aí, vocês têm a reserva de emergência de vocês? Me conta aí. E aí hoje, trocar essa ideia sobre reserva de emergência. Falar um pouquinho do conceito, da importância, qual é o objetivo, por que ter uma reserva de emergência, né? Então, quando a gente fala de reserva de emergência, é diferente de reserva de oportunidade, tá? O próprio nome do conceito já diz, reserva de oportunidade é quando eu tiver uma oportunidade interessante para comprar ou para fazer, né, um curso, comprar algum livro, comprar uma roupa, o que eu quiser, né, que não seja essencial, eu vou lá na minha reserva de oportunidade e vou financiar isso. Reserva de emergência não. Reserva de emergência é para emergência. Então, se você não tem condição de ter uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, você vai fazer a reserva de emergência. Por quê? Porque imprevisto acontece na vida de todo mundo. Todo mundo, sem exceção, né? Vai depender de como a gente está estruturado para dar conta desse imprevisto. E a reserva de emergência é exatamente para isso, para emergência. Então, assim, emergência de desemprego, emergências médicas com a gente, com nossos familiares, nossos filhos, né? Reparo na casa, no carro, coisas assim que você realmente precisa fazer para continuar a sua rotina de vida e que você não pode fechar os olhos frente a isso, né? E aí, se você não tem uma reserva para poder dar conta disso, você acaba se endividando, né? Você acaba pedindo dinheiro a familiar, você acaba indo no banco. Muitas pessoas, quando não tem crédito, buscam um agiota, né? E se colocam em risco se não conseguir pagar aquela dívida, né? Então, assim, a reserva de emergência é primordial, é importante na vida de todo mundo, né? Muitas das vezes a gente demora um pouquinho mais para poder montar, para poder fechar nossa reserva, né? Porque existe também estratégia de como construir essa reserva, né? E aí, o tempo não interessa, a gente precisa dar o primeiro passo, porque se a gente não fizer isso, vai chegar lá na frente que a gente já poderia ter essa reserva, a gente não vai ter, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito para a gente poder construir a nossa reserva de emergência alguns critérios, né? E esses critérios, eles são flexíveis, tá? Vai depender de pessoa para pessoa. Geralmente, a gente diz assim, critério mínimo é que você tenha 6 vezes o valor do seu custo de vida. Então, por exemplo, hoje o meu custo de vida é de R$3.000. 3 vezes 6, 18. Então, eu preciso ter uma reserva de emergência de, no mínimo, R$18. Por que, Daiana, é isso? Exatamente para que, se acontecer alguma coisa comigo, que eu não consiga gerar aquela renda que eu faço todo mês para pagar as minhas contas, eu sei que eu tenho 6 meses sem preocupação, porque eu tenho aquela reserva para pagar as minhas despesas. Então, eu não preciso tirar filho de escola, eu não preciso cancelar o transporte do filho, né? Eu não preciso diminuir a minha qualidade na alimentação,
né? Eu não preciso sair da academia se isso for importante para mim. Eu não preciso perceber que vão cortar a minha luz, a minha água porque eu não paguei. Porque aí eu tenho 6 meses de segurança e de controle, porque eu tenho a reserva de emergência para pagar as minhas despesas. Então, é exatamente isso a importância da reserva de emergência. E reserva de emergência, gente, é diferente de investimento, tá? Investimento, a gente vai colocar o dinheiro para ele render a curto, a médio e a longo prazo. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem investimentos específicos para alocar o nosso dinheiro. Por quê? Porque eu estou tratando de uma emergência. Se eu trato de emergência, pode acontecer final de semana, pode acontecer à noite, pode acontecer de madrugada, pode acontecer a qualquer momento. E eu preciso ter a clareza e a certeza que eu vou lá resgatar aquele meu dinheiro e eu não vou perder dinheiro com isso. Então, quando você coloca o seu dinheiro no investimento que tem vencimento, né, para que você possa resgatar, você pode resgatar, não tem problema. Na grande maioria você pode resgatar, mas tenha certeza que tem grande probabilidade de você perder parte do valor que você colocou. E não é legal. Então, quando a gente fala de investimento, a gente trabalha a questão de objetivo que tem que se alinhar com o investimento. Qual é a sua meta? Você quer investir para quê? Para fazer reserva de emergência? Não, eu quero investir para viajar, eu quero investir para minha aposentadoria. Então, assim, o investimento ele tem que casar com a sua meta. Porque senão não vai dar certo, né? Você, por exemplo, vai colocar o dinheiro no investimento que tem vencimento, você não vai conseguir resgatar, né? E aí o imprevisto aconteceu, você tem dinheiro, mas você não pode resgatar e você vai lá pedir emprestado ou vai no banco e não vai adiantar nada, né? Então, assim, deixo registrado aqui para vocês, colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, gente que trabalha pra caramba e a gente precisa pelo menos ter saúde mental no que tange a nossa vida financeira, né? Porque a sensação de só trabalhar para pagar conta, gente, é muito ruim. Ninguém merece isso, né? De vez em quando a gente precisa fazer uma viagem, né? E de vez em sempre a gente precisa ter tranquilidade e controle sobre a nossa vida financeira. Então, eu deixo aqui a dica. Se você não tem a sua reserva de emergência, construa a sua reserva de emergência.